Bom dia, pessoal. Começando aqui mais um dia do nosso treinamento da Seacom Week, já tradicional, nona edição, na verdade. Tá? Então, gostaria de dar o bom dia aí a todos vocês que já estão aí conosco aí na sala. Tem alguns recadinhos aqui básicos, né, para a gente poder começar. Então, o pessoal já está falando aí de qual cidade, sempre pergunto, né, ou seja, várias pessoas aí de Mineiros, o pessoal de Rio Verde, Silvânia, Jataí também, temos acho que Serranópolis, enfim, vão falando aí de qual cidade vocês estão participando, Chapadão do Céu ali também, muita gente de Goiás aqui presente, tá? Então podem ir falando aí de qual cidade vocês estão. Tem algum outro recadinho aqui também, nos marquem lá no Instagram, ou seja, tira uma fotinha aqui participando do evento, coloca @Seacom-oficial, o pessoal do marketing agradece pra caramba, é uma forma da gente impulsionar e levar esse conteúdo para mais pessoas também, tá? Então façam isso, tira uma fotinha e marquem no Instagram, @Seacom-oficial, tá? Pessoal de Araxá aqui também, de Minas, Piracanjuba, enfim, muito bacana. Então, após aqui tirar essa fotinha, nos marcar lá no Instagram também. Eu tenho um recado aqui, já ontem eu falei, agora dando uma ênfase maior, nós temos aí a nossa comunidade Confia, tá? Essa comunidade, ela foi pensada com o intuito da gente sempre estar disponibilizando conteúdos que sejam relevantes, principalmente para o setor de armazenamento de grãos, ou seja, assuntos relevantes aos armazéns, tá? Então, essa comunidade, ela tem como principal foco, e assuntos correlatos, obviamente, ao agronegócio como um todo, questões de mercado, artigos que a gente sempre está publicando no nosso blog, e convido, inclusive, para quem não conheceu o nosso blog, entra no nosso site, nós temos lá uma seção de blog, onde sempre nós estamos postando materiais relativos à armazenagem de grãos e agricultura e o agronegócio como um todo, tá? Então, convido vocês a fazer parte da comunidade, só apontar a câmera do celular e para esse QR Code, tá? Vocês vão entrar diretamente na comunidade e, além de receber essas informações ali, a gente sempre está colocando referente aos eventos que a Seacom está fazendo ou eventos do segmento que a gente participa ou não participa, mas que a gente considera como sendo importantes para o segmento de armazenagem. Então, ele é um ponto de encontro, efetivamente, né, entre o agro, a armazenagem e o mercado. Então, façam parte da nossa comunidade, super bacana vocês ficarem por dentro, não só de assuntos referentes a Seacom, mas assuntos de mercado e do nosso segmento como um todo, tá? Então, mais gente entrando aí, pessoal de Palmas, temos gente aqui também de Morrinhos, pessoal também do Mato Grosso, de Querência, Guaíra, em São Paulo, muito bacana aí, uma diversidade aí de localidades e de estados, muito bacana. Outro assunto aqui super relevante, pessoal, hoje nós vamos ter também a nossa pesquisa de satisfação, então no decorrer do evento a gente vai soltar essa pesquisa e ela é muito, mas muito importante mesmo para nós, então convido a todos a responderem essa pesquisa, é super rápido, vocês, questão de algumas perguntinhas ali, qual que é o intuito dela? Coletar o máximo de informações que vocês colocarem e com base nisso a gente tentar melhorar os próximos eventos da Seacom, seja o Seacom Week, né, que a gente está na 9ª edição, para que o 10º seja melhor do que o 9º, então isso é muito importante, a opinião de vocês. Muita gente aqui da Seacom envolvida nesse processo, de várias áreas aqui da empresa, para que a gente consiga entregar o melhor conteúdo para vocês. Então, a pesquisa de satisfação é de suma importância para nós, tá? Outra coisa, participem das enquetes, tá? O pessoal vai soltar algumas enquetes aí durante o nosso evento, e é muito importante que vocês participem, é uma forma deles entenderem como é que está a operação de vocês, e como é que eles direcionam, inclusive, as respostas e também as atividades aqui durante o dia de hoje, tá? Perguntas, o chat está aí, da mesma forma que vocês estão colocando aí a unidade onde vocês estão participando, e as locais e os estados, utilizem o chat para fazer pergunta. O intuito desse evento aqui é justamente um treinamento. Então, é uma oportunidade ímpar de vocês colocarem aquela dúvida que você tem, para trocar esse tipo de informação, tá? E às vezes alguma pessoa dentro do grupo aqui também que tenha o mesmo dúvida, já coloque, enfim, podem utilizar, porque tem sempre o nosso pessoal aqui que está de apoio, que eles vão anotando essas questões e respondendo, passando para o time que está à frente das câmeras aqui para poder responder para vocês. Então, participem, usem o evento para isso mesmo, tá? Bom, não menos importante, né? Lembrando, nós temos aqui hoje ainda um sorteio do kit Seacom. Tivemos já o felizardo de ontem. Então, tem aqui o kit Seacom, tá? Chapéu, squeeze, caneta, xícara e também nós temos aqui o kit churrasco daqui da Seacom, tá? Então, super bacana. Só abrir aqui para vocês. Um kit personalizado aqui, bem legal.
Então, para aqueles que estiverem participando do evento hoje, tá? Ao final do evento a gente vai fazer o sorteio do kit Siacom. E para as pessoas que participaram ontem e estão aqui participando, depois desse sorteio aqui do kit Siacom, nós teremos aqui o sorteio da Alexa, tá? Então, lembrando que só quem não participou ontem e está aqui hoje vai concorrer a esse brinde aqui. Mas para aqueles que estiveram ontem e estão aqui hoje também, nós vão concorrer a essa Alexa, tá? Então, participem, fiquem aí, a gente retira essas listas num determinado momento aqui, tá? E a gente vai fazer esses 2 sorteios, do kit e também da Alexa, para quem participou ontem e hoje, ao final aqui do evento, tá? Então, só reforçando aqui, para quem ainda não teve tempo de acessar aí a comunidade, apontem aí, por favor, o QR Code aí a câmera para esse QR Code, tá? Que vocês já vão ter acesso diretamente ao grupo do WhatsApp, tá? Lá não tem, como se diz, são várias pessoas que estão participando de várias localidades e o nosso intuito é sempre gerar informação e conteúdos que sejam relevantes para vocês, tá ok? Beleza. Bom, então o que a gente vai ter aqui nesse segundo dia, tá? A gente bate muito nessa questão da gestão e a gente vai ter dicas e algumas estratégias que sejam eficazes, tentando gerar o melhor ganho e gestão para vocês. Então, no intuito aqui hoje é justamente a gente falar de alguns assuntos que são referentes a toda essa parte de gestão, questão de faturamento e dicas úteis com base na experiência que os nossos especialistas têm aqui, à medida que eles atendem várias unidades de armazenamento. Então, esse é o conhecimento que a gente tem aqui para poder disponibilizar com vocês. A gente lida com várias realidades de armazéns pelo Brasil e a gente traz justamente, tenta concentrar as melhores práticas e aí a gente vai passar isso aqui para vocês hoje, tá? E para falar sobre esse assunto aqui hoje, eu gostaria aí de convidar tanto o Ricardo, que já esteve aqui ontem conosco, e o Paulo, para dar aí boas-vindas ao pessoal, começando aí primeiramente pelo Paulo. Paulo, bom dia. O Paulo é do nosso analista de implantação. Bom dia para o pessoal, Paulo. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Ricardo. Bom dia para quem está nos ouvindo aí. Me apresentando a vocês, quem não me conhece, eu sou o Paulo Vinícius, sou analista de implantação aqui da Siacom. Estou aí junto com o pessoal nesse projeto, né, o projeto que a gente faz aí todos os anos para auxiliar vocês e tentar passar, né, um pouco do que a gente conhece de cada região, de cada prática que é utilizada aí no mercado para vocês, né, compartilhar ideias e também, junto com as ideias de vocês aqui, a gente debater e conseguir destrinchar aqui uma boa prática para a gestão dos armazéns, tá? Beleza, então seja muito bem-vindo. E Ricardo, já estava aqui ontem conosco. Bom dia, Ricardo, novamente. Bom dia, Ferreira, bom dia, Paulo, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Conforme o Paulo falou, né, a gente está aqui para realmente esclarecer as dúvidas e só aproveitando um pouquinho essa questão aí das dúvidas, né, pessoal, é importante vocês participarem, conforme o Ferreira falou, e até mesmo porque o vídeo vai pro, se não me engano, fica no YouTube, né? Caso vocês precisarem, né? Às vezes tem alguma dúvida em específico, vocês podem dar uma corrida lá na página da Siacom lá no YouTube, sempre fica gravado as nossas últimas Siacons Week, né? Então vocês podem tirar alguma dúvida lá. Então é a importância de vocês participarem aí efetivamente conosco aí nessas questões. Exato. Então, aqui o Ricardo colocou importante, inclusive para aqueles que se inscreveram também, depois a gente vê o conteúdo por e-mail. Qual que é a grande vantagem de participar ao vivo? Além do sorteio, pessoal, é vocês colocarem a dúvida de vocês e terem essas respostas sendo respondidas aqui no evento, tá? E, obviamente, às vezes você vê uma dúvida de uma outra pessoa que ela serve também para você. Então, é uma forma aqui justamente de trocar essas informações e, ao vivo, obviamente, além do sorteio, como eu disse, a possibilidade de colocar a sua dúvida aqui para ser discutida, tá? Então, bom, deixo aqui vocês, volto durante o evento aqui para mais alguns recados e um ótimo evento a todos e até daqui a pouco. Perfeito. Bom, pessoal, então, só seguindo aqui, né, dando uma palhinha aqui do que a gente vai falar, a gente vai comentar ali sobre a inteligência, né, a gestão do armazém em específico, e aí a gente vai dar algumas dicas, né, a gente vai ter um bate-papo aqui, né, de como que a unidade armazenadora pode ajudar o proprietário a ter mais lucro, né, quais são as formas, como ele pode utilizar o sistema a favor dele mesmo, para conseguir, né, gerar mais lucro. A gente sabe que por padrão, né, Paulo? Por padrão a gente tem sempre ali recepção e armazenagem.
Só que existem outros tipos de serviços que eles podem ser utilizados, né? Podem ser configurados ali dentro do sistema, e a gente vai dar uma palhinha ali sobre isso. Logo em seguida a gente vai passar ali pelos cadastros, né? Para vocês terem entenderem, né, melhor qual é a função de cada campo. Porque hoje um dos grandes gargalos que a gente tem ali no suporte é a pessoa abrir um chamado, eu preciso configurar o sistema para cobrar tal serviço. Só que aí a gente entra para fazer as configurações e tal, só que aí acaba que a pessoa não tem as informações, ou às vezes ela coloca uma informação que ela não tem realmente o conhecimento daquele campo, né? Para que serve aquele campo. Então o intuito hoje vai ser realmente passar pelos campos, mostrando para vocês o porquê daquele campo, né? Para que serve aquele campo, para quando vocês forem abrir um chamado, já ter essas informações em mãos, sabendo exatamente como o seu armazém ele está trabalhando, né? A gente também vai falar um pouquinho ali, né, na mão na massa mesmo, a gente vai fazer os cálculos de serviço juntamente aí com vocês. Então, se tiverem alguma dúvida no momento, mandem a mensagem ali, né? A gente vai tentar responder todos ali na medida das nossas apresentações. E claro, né, as melhores práticas, né, para realizar conferência antes e depois as movimentações, além do que a gente já comentou ontem, né, da antecipação para o início da safra, certo? Pauleira? Certo. Retomando aqui, pessoal, então, como o Ricardo passou, hoje a gente vai passar pelo sistema, né, a gente vai operar ali, fazer a parte do cálculo, mas muito aqui do objetivo nosso hoje é demonstrar para vocês, primeiramente, como são feitas as configurações, né, e o que vai impactar, o que pode ser positivo e negativo na hora de a gente realizar todos esses processos aqui de configuração de serviço, tá? Então, primeiramente falando aí da cobrança de serviço, como o Ricardo passou, o padrão que a gente mais encontra aí com os clientes é a cobrança de serviço de recepção e de armazenagem. Mas a gente, com nossa carteira de clientes, pegou várias situações onde são feitas outras cobranças de serviço, né? São aplicadas outras cobranças de serviço, e para o armazém geral, né, a forma de rentabilizar aquela questão, né, do armazenamento. Como, por exemplo, a gente tem ali no serviço de armazenagem, né, a prática padrão é uma cobrança de serviço em cima de uma quinzena fechada. Né? Quinzena fechada a gente diz aqui de uma forma mais técnica, pode-se dizer, interna, mas seria basicamente engessar ali em 2 datas para início e para fim de cobrança. Tá? Então, quando a gente faz esse tipo de configuração, passa para dentro do sistema esse tipo de configuração de quinzena fechada, falando de armazenagem, por exemplo, eu vou cobrar ali todo dia 1º e todo dia 16, né, o início da próxima quinzena, o serviço de armazenagem. Tá? Então, a gente tem essa prática habilitada no serviço de armazenagem. A gente tem outros clientes que trabalham também com cobrança de serviço de seguro, cobrança de serviço de limpeza. Então, hoje, de acordo com o modelo praticado pelo armazém geral, a gente tem algumas possibilidades de configuração, tá? De passar essas informações para dentro do sistema e, consequentemente, deixar mais seguro e transparente, tanto para o armazém geral, ter as informações ali disponíveis, saber o que está gerando custo, o que está gerando receita para o armazém, e quanto para o produtor, né, que chega pedindo uma informação do que ele deve para o armazém. Quando você tem essas configurações, tem bem definido pelo armazém o que vai ser cobrado, você consegue extrair por dentro do CIA todas as informações e repassar aí aos produtores, né, a quem precisa dessas informações. O Ricardo, ele já soltou, na verdade, né, a pesquisa, para vocês estarem respondendo aí. De acordo com o que a gente tiver aí de resposta, a gente vai direcionar aqui o início do treinamento, né? O início da prática mesmo e utilização do sistema, beleza? Exatamente. Então, assim, a nossa primeira enquete, né, é como você calcula ou gerencia as quinzenas de serviço do seu armazém. A gente colocou aqui as opções quinzena fechada e quinzena móvel. Até o momento, 78% utiliza quinzena fechada, né, que é o padrão, né, assim, é o mais comum das pessoas utilizarem, e 18% até o momento, né, de todos que participaram aí, 18% fazem a quinzena móvel,
né? Que vai depender da data do dia que se inicia para os próximos 15 dias. Exato. E aí, só comentando mais um pouquinho essa relação aí dos serviços, né? Como que a unidade armazenadora pode ajudar o proprietário a ter mais lucro, é ter essa visão, não somente da armazenagem e recepção, né? Conforme o Paulo falou, a gente tem outros serviços. O armazém ele não pode ficar engessado só na questão do serviço de armazenagem e recepção. Existem outros serviços, expurgo, seguro, outros serviços que acontecem ali dentro, né, do armazém, que dependendo do serviço, né, dependendo do que for, é possível a gente fazer essa configuração ali dentro do sistema. Então, se você tiver alguma dúvida do que pode, do que não pode colocar ali nas ocorrências de serviço, como melhorar o faturamento do armazém, vocês podem estar entrando em contato conosco aqui do suporte, que a gente vai estar orientando vocês aí a realizar esses procedimentos, tá bom? Aí até passando essa questão da quinzena fechada e da quinzena móvel, para quem acredito que muitos aí já saibam, né, qual é o conceito, mas a quinzena móvel, diferente da quinzena fechada, é a forma de cobrança, né, que onde a gente vai aplicar a partir da data da entrada de cada romaneio que vocês fizerem aí, tá? Então, eu tenho uma quantidade de carga recebida no dia 1º e uma quantidade de carga recebida no dia 5. Então, ali eu vou cobrar 15 dias a partir da entrada de cada um dessas, né? É um pouco mais, como a gente pode dizer ali, complexo para auditar, né? Porque vai ser um acompanhamento de romaneio a romaneio, mas hoje o sistema ele possibilita o acompanhamento desse tipo de cobrança, tá? Então, a gente vai passar por essas duas formas de cobrança, vai mostrar em relatório ali como que fica a visualização e até mesmo a diferenciação, tá? Então, quando a gente aplica um tipo de cobrança ou outro, se tem ali valores diferentes no mesmo período, tá? Então, é importante vocês conhecerem primeiramente o conceito da cobrança de serviço, identificar ali, visualizar e ver qual que é a melhor forma, né, do armazém praticar esse tipo de cobrança, seja por quinzena fechada ou seja por quinzena móvel. Também falando ali sobre essa parte de valores, né, a receber, que é o mais importante para o armazém, a gente vai passar ali uma questão sobre atualização de preços, tá? Então, é muito importante para quem cuida dessa parte, né, seja você um gestor do armazém, seja você apenas do operacional aí, mas que pode levantar essa ideia para quem cuida dessa questão, a atualização dos valores, né? Porque a gente sabe que os R$10 de 2 anos atrás não são os mesmos R$10 de hoje, né? Então, da mesma forma, o armazém necessita, né, de fazer essas correções de valores, repassar essas informações para quem vai depositar e, consequentemente, cobrir ali os custos que ele vai ter com a padronização do serviço, com o armazenamento do grão que está depositado ali, beleza? A gente bate muito na tecla, né, essa questão das configurações de serviço, até mesmo para a gente se antecipar, né, conforme a gente falou ontem, antecipar-se, né, um pouco ali antes de começar a movimentação mesmo, é muito importante. E essa atualização de valores faz parte, né, dessa antecipação. Então, se você ainda não atualizou sua tabela de classificação, já abre um chamado ali com suporte. Se precisa de algum ajuste nas ocorrências de serviço, abre um chamado com suporte que a gente vai te orientar da melhor forma possível, tá bom? É de extrema importância mesmo vocês fazerem essas atualizações, para não chegar ali na hora, né? Poxa, tem um caminhão parado, igual ontem mesmo, a gente estava com um atendimento seguinte. O cliente, pô, estou precisando fazer atualização da tabela de classificação e tem um caminhão parado. Então, assim, a gente acaba atendendo, não que de imediato, né? A gente segue os nossos processos ali do suporte, que é o registro de chamado, a categorização, né? A priorização do chamado. Ele vai para a fila de atendimento, da fila de atendimento, de acordo com a disponibilidade do analista, né? De acordo com as priorizações, ele vai atendendo os atendimentos. Então, assim, não deixar para a última hora, né? Se antecipar mesmo referente aos valores. E, assim, quanto mais você deixa o seu armazém configurado de forma correta, de forma antecipada, melhor vai ser o seu processo ali durante a safra, sem dores de cabeça, né? Com valores atualizados, recebendo o que deveria de fato receber, com as configurações todas ok. Então, assim, é de extrema importância mesmo. A gente sempre bate ali na tecla aí para se anteciparem em relação às configurações. Perfeito.
Outra coisa, não sei se você chegou a falar, é sobre a diferenciação, né, Paulo? Não, cheguei a passar não. Cheguei a passar não. Beleza, então a gente vai falar quando estiver passando ali, né? Bom, pessoal, então eu vou começar aqui com a introdução básica, né? Você teria mais alguma coisa para falar, Paulo? Então, nesse momento não, a gente pode iniciar o nosso Pode processo iniciar, mesmo. né? Então, pessoal, eu vou começar aqui com compartilhamento de tela. Só um momento. Perfeito. Bom, então eu vou começar aqui com o compartilhamento de tela e vou passar para vocês, né? Vamos falar assim, um tour ali referente aos cadastros, né? Então a gente vem aqui em tabelas e cadastros, serviços, e aqui em serviços a gente sempre vai configurar quais são os serviços que eu tenho disponível para o armazém. Lembrando que esses nomes aqui, né, é os que vão apresentar nas configurações, é os que vão apresentar nos relatórios. Então, caso você precise cadastrar mais de um serviço, é só você informar. Então, aqui a gente pode diferenciar ele por grupo, né? No caso aqui, uma cobrança única, que costuma ser recepção, uma descarga, uma recepção, talvez o seguro, né? Que ele é cobrado de uma forma única, né? Chegou o grão, chegou no armazém, eu cobro. Então, esse aqui é a forma única. Dentro dos cadastros aqui é bem simples, como eu falei, é só a parte de nomenclatura mesmo. Então, esse é o nome que de fato vai apresentar para mim nas configurações e nos relatórios. Então, se eu precisar de um relatório e precisar identificar qual é o nome daquele serviço, é aqui onde a gente vai definir. Além, né, da gente definir se ele vai ser calculado pelo valor ou por retenção, né, por produtos. Tem como eu criar serviços, né, por pessoas, mas aqui a gente deixa para editar essas pessoas lá na ocorrência de serviço mesmo. Aqui seria somente o cadastro do serviço. Além de cobrança única, né, você também pode colocar por período, que aí já entra a parte ali de armazenagem, né? Então eu vou criar o serviço, de forma que eu cobre de tanto em tanto período. Então, o mais comum costuma ser a armazenagem, né? Armazenagem com carência, armazenagem sem. É só mesmo a descrição, tá bom? Feito isso, a gente parte ali para a ocorrência de serviço, né? Que é a principal tela, né? Quando a gente fala ali nas configurações. Então, eu vou definir aqui a safra, né, que a gente está utilizando para vir menos informações. Lembrando que o sistema, pessoal, toda vez que a gente abre uma tela, ele tem alguns filtros, né? E esses filtros são importantes para não vir muitas informações, né? Às vezes é informação que você não precisa estar visualizando ali naquele momento, e isso acaba confundindo a pessoa na hora de configurar. É o que gera vários problemas de duplicidade. Tá cobrando a ocorrência de serviço aqui duplicado. Tá cobrando a armazenagem 2 vezes. Então, fiquem atentos a isso. Então, aqui na parte vamos pegar esse serviço de armazenagem, né, conforme o Paulo falou. Quando vocês abrirem um atendimento conosco ali no suporte, é importante vocês já trazerem essas informações de como você quer configurar, né, qual é o sentido ali do armazém. Então, passando de uma forma rápida aqui, onde a gente pode configurar, a gente tem o tipo de ocorrência, né, que para armazenagem, ela vai ser totalização quinzenal, conforme o Paulo ali comentou conosco, que nada mais é que inicia-se no dia 1º até o dia 15. Do dia 16 até o final do mês, outra quinzena, e assim por diante. Primeira e segunda quinzena de cada mês. Quando eu defino para móvel, eu estou informando que, à medida que o romaneio chega, dia 10, por exemplo, ele tem 15 dias posteriores a essa data. Então, lá para o dia 25 é que vai se encerrar essa quinzena. Tá ok? Então, por padrão aqui, a gente já deixa, né, o quinzena móvel. O tipo de entrada, ele vem automático aqui. No caso da armazenagem, é uma entrada, né? Operação. Aqui eu posso definir operações diferentes. Então entra a parte ali que a gente comentou de como que eu posso diferenciar às vezes alguns serviços, né? Então, às vezes eu posso criar mais de uma operação e eu defino, para essa operação eu vou cobrar X valor, para aquela operação eu vou cobrar outro valor. Ou eu deixo em branco.
quando eu deixo em branco, o que eu estou falando ali para o sistema? Olha, independente da operação que eu utilizar, o sistema vai me trazer esse valor para calcular o serviço em cima desse valor, dessa configuração aqui, certo? Outra opção, né, que é uma forma não tão comum assim dos produtores utilizar, vem sendo utilizada com mais frequência recentemente, é a via de transporte, né? Por exemplo, não sei se o Paulo iria comentar sobre isso, mas Sim, sim. a via de transporte, né, Paulo? A gente pode diferenciar valores de serviço, né? Exatamente. Então, o que o Ricardo tá passando para vocês aí, pessoal, que a gente pode estar querendo deixar um pouco, não é claro, né? Não é querendo ensinar, mas auxiliar o armazém, na verdade, a conseguir captar ali um pouco mais de receita. Porque quando o Ricardo está falando ali do campo de via de transporte, se eu crio duas ocorrências de serviço ali e dentro de cada uma delas eu direciono um tipo de veículo, né? Se eu utilizo um caminhão graneleiro, né? Ou eu vou ter que utilizar um chapa para descarregar um caminhão, consequentemente eu vou ter um custo a mais ali, né? Então, eu criando duas ocorrências de serviço, na hora de fazer a entrada lá do Romaneu, eu já sei qual o caminhão que está chegando, o que eu vou ter de custo para descarregar aquele caminhão ali. Na hora de fazer a entrada, eu seleciono a operação que está vinculada àquele tipo de caminhão, posso aplicar um valor diferente, né? Um valor a mais, ou dar um desconto na cobrança de serviço para o produtor que envia um caminhão que vai demorar menos tempo ali no meu pátio. Eu consigo configurar aqui dentro do sistema e, consequentemente, deixar os valores mais próximos ao que eu vou ter de custo, né? Então, não adianta eu deixar fixo o valor ali para todos os produtores, para todo tipo de veículo, sendo que para um tipo de recepção eu vou ter um custo maior e para um outro tipo de recepção eu vou ter um custo menor, tá? Então, o intuito aqui é a gente demonstrar que hoje o sistema consegue entregar para vocês essas possibilidades de configuração. Só deixando bem claro, a gente está mostrando aqui todas as possibilidades, mas o importante é que vocês entendam e já, quando entrar em contato conosco, já meio que saibam, né, praticamente o que vocês querem fazer. Porque o pessoal de suporte está ali disponível para auxiliar vocês, mas ali o pessoal não vai conseguir informar o que o armazém vai cobrar, né? O armazém tem que passar ali para o pessoal e eles podem tanto auxiliar vocês a fazer a configuração, quanto configurar, desde que esteja ali tudo bem desenhado, né? Tudo que vai ser cobrado, o pessoal pode deixar pronto ali para vocês também a configuração, tá? Exatamente. Quando o pessoal costuma abrir um chamado, né, para criar uma ocorrência, eu quero cobrar um valor. A única informação que ele traz para a gente. Só que quando a gente parte para a configuração, tá aí, qual informação você vai colocar aqui? Não sei, qual que eu colocaria? Nós aqui do suporte, pessoal, a gente não pode falar que a gente não sabe qual informação colocar, né? Mas a gente precisa da orientação de vocês, porque a gente aqui do suporte não pode chegar lá e colocar uma informação, né, por conta própria aqui do suporte, porque senão chega lá na frente, não era aquilo que queria, às vezes pode dar um problema. Então, assim, essa informação realmente tem que vir de vocês. É o que eu costumo comentar aqui com o pessoal, é que o suporte, né, que nós aqui do suporte, a gente orienta quais campos preencher, mas a informação desse campo é você que tem que passar para a gente, tá? Então, conforme o Paulo falou aí, eu posso diferenciar, né, por via de transporte, conforme o Paulo falou, às vezes o graneleiro vai descarregar muito mais rápido do que um caminhão, né, que precisa do chapa lá para descarregar. E a gente sabe que tempo é dinheiro, né? Então eu vou cobrar um valor maior para aquele caminhão, né, que precisa do chapa, né? E assim por diante. Temos aqui o campo silo, né? Se caso você trabalhe ali com silos diferentes, você pode informar um silo. Às vezes um silo é para um valor, o outro silo é para outro. Recepções, armazenamento, a safra, né? Eu posso definir qual é a safra. Às vezes eu ainda estou naquela transição de uma safra para outra, então eu defino aqui por safra. O desconto, né? Se ele vai ser por umidade, se ele vai ser por impureza. Tem a opção do desconto, colocar o desconto aqui. Se eu quero cobrar um valor maior, né? Com umidade, né? No caso aqui, com umidade menores que, né? Então eu posso colocar aqui, se for menor do que 14, eu cobro um valor. Se for maior do
porque 14 eu cobro outro. Por quê? A gente sabe que, né, que dentro do armazém a gente tem um custo, né, para deixar o grão ali padronizado. Mão de obra, lenha, são vários, vamos falar assim, vários pontos, né, que geram valor ali. Então eu posso ter essa diferenciação. A intenção dessa apresentação de hoje é justamente isso, para vocês entenderem que o armazém não precisa ficar só engessado no armazenamento e na recepção padrão, né? Se acaso tiver uma diferenciação, você pode diferenciar aqui, tá? Uma forma a mais de você ganhar um lucro, gerar lucro aí para o seu armazém. Então aqui a gente segue com algumas outras configurações, né? Início, fim de vigência. Então, eu quero que até o meio do ano eu cobre um valor, do meio do ano em diante eu cobre outro, para a mesma safra. Também temos essa opção, né? Você pode configurar o início e final de vigência. Lembrando que, caso seja, né, gerado um romaneio com data retroativa e que chegue nesse período, ele vai cobrar esse valor aqui, tá? Como a gente está falando aqui de totalização quinzenal, né, eu tenho aqui a carência, que a cada romaneio eu posso definir sem carência. Não quero. O grão chegou, ele já começa a cobrar, ele não tem carência nenhuma, tá ok? Aqui a gente define, né, no caso de armazenagem, ele vai ser sempre o peso seco líquido, porque já é o peso limpo, né, vamos dizer assim, sem nenhuma impureza, com nada. Temos aqui o produto, qual o produto que eu vou utilizar. E aqui temos o cálculo dos valores, né? Temos várias opções aqui, mas o mais utilizado é o valor da ocorrência, que é o que vai buscar os valores aqui, informados. Ou temos o valor, né, pela tabela de serviços, né, pelos valores de serviço, que vai buscar por essa rotina aqui que a gente vai comentar. Tá ok? Se vai reter saldo do produtor, vai bloquear romaneio sem nota e por diante. São algumas configurações que a gente precisa ter uma noção de qual que é. Mas os principais aqui são o tipo de ocorrência, a operação, via de transporte, caso for diferenciar, safra, né, que é muito importante, o desconto, se vai ter carência ou não, o serviço, o produto e o cálculo do valor, ok? Só um detalhe aí, cara. Só um detalhe aí no cálculo do valor, só para deixar claro para o pessoal, quando você fala ali de valor por data da ocorrência, nada mais é ali, pessoal, que deixar a cobrança no valor fixo, tá? Então, a carga que é recebida ali, seja ela de cobrança únicas, seja ela por período, né? Quando a gente está falando ali de armazenagem, de seguro, onde dentro de um período eu vou cobrar X valor, valor da ocorrência seria basicamente um valor fixo. Ali o exemplo que o Ricardo está dando é um serviço de armazenagem. Mas se a gente consulta ali o serviço de recepção, por exemplo, eu posso aplicar a cobrança de serviço em cima da classificação do grão, né? Então, como a gente pode dizer ali, falando de negócio mesmo, quando o grão chega com um percentual de umidade mais alto, consequentemente eu vou ter um custo maior ali para padronizar esse grão, né? Então, eu fazendo a aplicação de serviço em cima do percentual da umidade, eu consigo separar ali, de acordo com o que o armazém recebe de qualidade do grão, o valor proporcional a receber, tá? É claro que essa decisão final é sempre do armazém, mas a gente falando ali de negócio, quando o grão chega com um percentual de umidade maior é o custo que o armazém vai ter para padronizar ele, tá? Então, basicamente, essas duas informações, o que separa ali no valor de serviço quando a gente passa na tela para vocês, tá? Perfeito. E aí a gente parte para outras informações, né? Então, assim, Ricardo, eu tenho um certo grupo de pessoas que são seletas ali no meu armazém, eles entregam mais, né, uma quantidade maior de grãos, tem outros que entregam uma quantidade menor. Então, é claro que para esses que entregam mais, o preço vai ser um pouco mais diferenciado, né? Então, existe também essa opção, né? Você colocar um valor diferenciado para essas pessoas, né? Quando a gente opta por esse tipo de filtro, né? Esse tipo de configuração, a gente tem que estar ciente que, nesse caso, a gente precisa de duas ocorrências, né? Uma somente para essas pessoas e o outro colocar exceto essas pessoas. Por quê? Se eu deixo todas em uma e na outra eu coloco somente essas, ele vai cobrar duas vezes. Por quê? Vai cobrar essa que está nessa ocorrência aqui, das pessoas abaixo, e vai cobrar também nele que está aqui com todas as pessoas.
Então, se eu precisar diferenciar esse tipo de cobrança, eu tenho que ter essas duas ocorrências aí, tá bom? O complemento seria mais para você colocar alguma observação, alguma informação, algo nesse sentido, e aí a gente parte para a questão dos valores, que foi o que o Paulo acabou de comentar, né? Então, se eu defino aqui o valor da ocorrência, ele vai buscar sempre daqui. Lembrando sempre do início da vigência, né? O valor unitário, né? E as configurações necessárias aqui, se é por saca, se é por unidade. Então, se eu quiser colocar ele como por tabela de valores de serviços, aí ele já desconsidera esse campo e parte para esse, né? Onde eu vou adicionar aqui, vou clicar em adicionar, vou colocar o início da vigência, né? No caso aqui eu vou colocar um exemplo aqui, dia 1/6/2025. Confirmei. A partir do momento ele já iniciou aqui. E aí eu parto para a questão dos valores dos índices, né? Clicando com o botão direito, gerar os índices. Ele vai trazer aqui para mim, né, qual que é o máximo de umidade. Vou deixar aqui como 14, só para teste. Então, ele já se inicia no 14, né? Se eu quiser fazer de uma forma mais manual, que não vem ao caso, a gente já tem até uma melhoria para isso, né? Basta colocar aqui valores, onde eu vou colocar. Lembrando que o valor aqui, tá, pessoal, é em toneladas, tá? Então, eu vou colocar um valor fictício aqui, vou colocar aqui R$32, por exemplo, do 14 até o 15, por exemplo. E clico em gravar, em calcular. Em seguida, eu coloco, por exemplo, 35 do 15.01 até o 16. E aí eu vou fazendo isso para todos os índices, né? Caso eu queira um valor diferenciado. Ah, não, Ricardo, eu prefiro fazer tudo numa tabela conforme a tabela de classificação e a gente fazer a importação dele. Então, a gente vai mandar um modelo para vocês, tá? A gente manda um modelo para vocês, vocês preenchem, colocam todas as configurações certinhas lá e a gente faz a importação dos índices, né? O que antes era um pouco mais demorado, porque a gente tinha que fazer de um por um. Hoje não, hoje a gente tem um modelo conforme a tabela de classificação também. A gente manda o modelo para vocês, o modelo padrão, vocês preenchem, a gente só faz a importação. Isso evita principalmente erros, né? Erros na hora da digitação, tá? Aproveitando esse gancho aí, cara, da parte de classificação, a gente tem uma primeira pergunta a ser respondida ali. Uma pergunta do Gabriel, tá? Então, ele está fazendo a pergunta relacionada à tabela de classificação. Está perguntando, a tabela de desconto de umidade e impureza na carga é relativa ou tem uma porcentagem certa a descontar? A resposta para essa pergunta aí, Gabriel, na verdade, é que não é fixo, né? Isso é sempre uma prática de cada armazém, tá? Então, o armazém que vai definir o que vai ser aplicado ali na classificação, no recebimento desses grãos. Então, a gente trabalha com a tabela de classificação de umidade ali com um padrão Conab, e quando a gente tem o primeiro contato com o cliente lá, a gente encaminha um exemplo da tabela de classificação, tá? Mas aí é claro que é a tomada de decisão do armazém que vai definir qual que vai ser as taxas aplicadas no recebimento do grão, tá? Exatamente, Gabriel. Só completando um pouquinho, ele segue a mesma linha, né? Segue a mesma linha de raciocínio das configurações, né? Então, assim, a gente vai auxiliar vocês a quais campos preencherem, o que preencher, só que o tipo de informação, a informação a ser colocada, realmente vai depender muito do armazém. Vai depender muito do que vem passado para a gente, tá bom? Bom, pessoal, então, como que estamos aí na parcial da nossa enquete, ô Paulo? Aqui, a nossa enquete, acredito eu que todo mundo aí do chat já votou, né, pessoal? Quem não tiver votado aí, só conferir aí. Mas até o momento, quinzena fechada dominante, tá? Então, quinzena fechada ali, 78%. E o pessoal da quinzena móvel ali tá com 21%, tá? Então, 0,5% perdido ali nos cálculos, mas a maioria é quinzena fechada. E um comentário bacana ali do Michael, né, sobre a questão da aba de pessoas ali, é que ele trabalha com a parte de cooperado e não cooperado, tá? Então, é importante até esse comentário do Michael, que ele pode definir com esse cooperado ou não cooperado tanto um valor diferente, ele consegue dar uma carência maior para quem é cooperado ou não, de acordo com o comentário que o Ricardo fez. Quem é cooperado aqui me entrega mais, né? Então, com certeza não,
né? Eu posso dar para esse cliente um pouco mais de carência, né? Então ele pode deixar armazenado ali um período maior, consequentemente me entrega mais grão, eu ganho mais ali com a recepção e dou um desconto dele na carência da armazenagem, tá? Então, o Michael fez um comentário importante ali que é a utilização da aba de pessoas, onde a gente consegue definir X valor para um, X valor para outro, beleza? Exatamente. Bom, pessoal, então aqui na parte pelo menos ali na parte da configuração ali, né, da ocorrência de serviço, que é o que a gente mais tem chamados ali, seria bem essa a explicação, né, onde a gente pode fazer tanto por recepção quanto por armazenagem, né, uma cobrança única ou cobrança quinzenal. O que eu quis passar para vocês referente a essa configuração é isso, tá? Eu vou estar encerrando aqui agora a nossa enquete. Caso alguém tenha alguma outra dúvida em relação à ocorrência de serviço, pessoal, peço que mandem aí para a gente, né, no chat. Às vezes ficou alguma coisa para trás, alguma informação que não ficou tão clara assim, passa aí para a gente, enquanto a gente vai encerrando a enquete aqui, que a gente vai esclarecer aí melhor para vocês, tá bom? Mas acredito que tenha ficado bem claro a função, né, de cada campo, para que cada um serve, para ficar mais fácil aí nas próximas ocorrências de serviços que forem cadastradas, tá bom? Vou estar encerrando aqui essa nossa enquete, tá, Paulo? E aí já vou iniciar a outra, que é referente, deixa eu só confirmar aqui. Beleza. Que é se o seu armazém aplica cobrança de serviços pelo sistema, né? Por que a gente resolveu colocar essa pergunta? A maioria dos clientes, né, às vezes, eles ainda utilizam uma planilha, né? Às vezes, talvez uma insegurança, talvez uma segurança a mais, né? Vamos pensar assim. Então, a gente resolveu colocar essa pergunta justamente para isso. A gente hoje tem as ocorrências de serviço, né? Tem um sistema já para te dar esse cálculo de serviço, mas a gente ainda tem alguns clientes que fazem fora, né, do sistema. E a gente queria entender aí de vocês qual é essa questão em referente aos serviços, tá bom? E pegando um gancho aí nessa questão da utilização ou não do módulo de serviço pelo sistema, pessoal, a gente tem cenários diferentes de clientes aqui, né? Então a gente tem o armazém geral como pessoa jurídica, né? E o armazém geral ali, o cara que é produtor e armazena grão próprio, né? Então no módulo de serviços aqui, a prestação de serviço, né, propriamente dita, ela é realizada pelo armazém geral, né, o CNPJ. Mas a pessoa aí, o produtor rural que tem o sistema, ele também pode utilizar para identificar ali o que ele deixa de gastar, né, armazenando o grão próprio dele ali dentro do sistema. E falando ali da questão da planilha, a gente pega alguns cenários que clientes querem ter a informação ali em Excel para poder manipular, gerar um arquivo gerenciador, né, um BI ali que o pessoal fala, daquelas informações e passar pelo cliente. Mas aqui dentro do sistema, a partir do momento que esteja configurado ali com todas as informações corretas, a gente tem também opções de relatório que são geradas em Excel, né, que é exatamente para essa manipulação ali das informações, tirar ali uma coluna que você não quer que apresente, colocar um gráfico, algo além que o sistema proporciona, mas para o cliente, né, o produtor, eu acredito que ele não quer ver uma informação ali numa planilha de Excel, né? Esses relatórios em Excel, acredito eu que sejam mais internos ali para uma verificação do que está sendo recebido ali. Agora, quando quer para apresentar para o cliente, normalmente ele quer ter informação objetiva na tela, ele quer saber o que é, quanto custou e qual período, né? E a gente tem essas informações disponíveis dentro do sistema através de alguns relatórios, tá? Perfeito. Da mesma forma, né, das configurações de ontem que a gente havia comentado, o sistema hoje, né, ele tem vários e vários relatórios que eles podem ser utilizados, né, tanto para conferência de movimentações quanto para conferência de serviços.
né? Então, a gente tem aqui o previsão de faturamento, serviços prestados analítico, mapa de cálculo de serviço, entre outros que a gente vai mostrar aí para vocês, tá bom? Só dando uma parcial aqui, né, Paulo? O armazém aplica cobrança de serviço pelo sistema. 67% diz que sim e 32% diz que não. Para vocês que responderam não, eu gostaria de ver de vocês, né, ali no chat ali, o porquê, né, talvez o motivo, o porquê não utilizam ainda o sistema, tendo o sistema contratado e não utilizando a rotina, não utilizando a função que é disponibilizada ali para vocês, tá bom? Só um breve comentário relacionado à questão de serviço do Heli ali, né? O Heli bastante participativo em todas as edições. Ele está falando ali que lá no armazém ele não recebe, no armazém onde ele está hoje, ele não recebe de terceiro, mas vai começar a mostrar os relatórios lá para o patrão, para ver o quanto ele gastaria se não tivesse o armazém, né? Então ali, dependendo da quantidade que ele tem ali, ele vai ver que a economia, ou quanto ele deixa de pagar e consegue capitalizar ali a partir desse momento, pode ser considerável, né? Então, é importante, a gente sabe que a prestação de serviço ela pode ser feita apenas por CNPJ, né? Mas quem é produtor e tem seu armazém ali, também pode ter um módulo de serviço, se não tiver contratado, pode acionar o pessoal aí da equipe comercial para verificar alguma questão e ter essa informação disponível em relatório, né? Consequentemente, saber quanto que ele deixa de gastar levando esse grão dele para outro lugar para armazenar, tá? E é bem interessante esse comentário do Heli, né? Porque, assim, às vezes a gente costuma fazer várias e várias movimentações, mas não para ver, né? O que de fato, né? Eu estou gastando ali no meu armazém. É meu, mas não vou me preocupar com isso. Quando você coloca na ponta da caneta, você vê onde que você consegue fazer alguns ajustes, né? Então, às vezes, fazer melhor uma compra, na verdade, usando o exemplo do Heli aqui, que não armazena para terceiros, mas às vezes fazer melhor uma compra, às vezes está gastando demais em alguma coisa, precisa melhorar um equipamento, algo nesse sentido. Então, assim, é muito importante, né, ter essas informações para mostrar mesmo para os gestores, né, e conforme o nosso fechamento de ontem, né, das ocorrências, igual a gente comentou sobre o boletim de estoque, né, para fazer a moral ali com o seu gerente ali, enviar esse boletim de estoque ou um informativo com as informações do armazém ali do dia, a mesma coisa a questão do serviço, né. Então, se você se preocupa ali com o armazém, você passa essa informação para ele, ele já vai olhar ali para você com outros olhos. Então, assim, é importante ter esse controle, né? Não precisa ser bem específico, igual quando é para um terceiro, mas só de você ter um controle, colocar ali na ponta da caneta o que realmente você gasta no seu armazém, mesmo sendo armazenado para você, é de grande importância para o gerente e para o dono do armazém ali. Tá bom? Beleza, Paulo. Pode seguir agora? Sim, sim. Agora eu vou passar aqui, vou compartilhar minha tela com vocês, pessoal. Acho que chegou a hora da gente, como pode dizer ali, colocar a mão na massa, né? Realizar o processo mesmo de cálculo de serviço. Primeiramente, eu vou passar aqui para vocês qual que é a rotina, como eu devo seguir para realizar o cálculo de serviço e identificar esses valores dentro do sistema, tá? Vou iniciar meu compartilhamento aqui. A tela disponível aí para todo mundo ver? Dando ok aí, Ricardo? Ok. Só antes de você começar, né? Eu só finalizei aquela nossa última enquete, que ela era bem rápida mesmo, era só para ela ter um assunto. E já vou iniciar a outra aqui, né? Já que você vai começar com o cálculo de serviço aí. A gente gostaria de saber, né? Qual que é a sua principal dúvida ali em relação ao faturamento, né? Então a gente já está iniciando aí. Ela é por onde iniciá-la, né? No preenchimento dos dados ou na conferência do faturamento. Então, de acordo com o que o Paulo vai passando aí para vocês, vocês vão respondendo aí para a gente, tá ok? Perfeito. Então, pessoal, a parte de serviços, né? Claro, para não deixar redundante, ela vai iniciar aqui no módulo de serviços. Tá? Então, eu vou passar aqui primeiramente, antes de entrar dentro do processo, quais são as rotinas, a ordem das rotinas que eu vou seguir para realizar esse cálculo e o faturamento dos serviços aqui dentro do sistema. Então, esse aqui é o módulo de serviços, tá? Primeiramente, o acesso é feito aqui à rotina de movimentação.
O meu cálculo de serviço, ele inicia primeiramente na rotina de calcular serviços, né? Então, de acordo com a pergunta que o Ricardo soltou aí no chat, vocês podem acompanhar, anotar, deixar no rascunho, colocar aí pregado no computador, para não ter dúvida na hora de realizar esse processo, tá? Se você conhecer na prática qual que é o processo dentro do sistema, é muito simples, tá? Ele é praticamente ali sequencial. Então, primeiramente, quando eu vou fazer o cálculo e faturamento do serviço, o primeiro preenchimento que é feito é na rotina aqui de calcular serviços, tá? Só um instantinho. Ricardo, se você puder ocultar o seu aí agora, tá? Isso. Então, pessoal, a parte aqui de cálculo de serviço, ela inicia primeiramente com o preenchimento aqui do depositante, tá? Então, eu vou informar ali quem que é o depositante que eu vou faturar, que eu vou calcular o serviço. Vou utilizar ali como exemplo um produtor Eduardo. Se eu vou faturar ali o serviço de todas as inscrições dele, tá? Então, ele tem 2 inscrições, mas eu vou realizar o faturamento de todas. Então, vou preencher ali com a inscrição, ou de uma ou de outra, ou de todas, tá? Vou informar qual é o período, o produto, tá? Que eu vou estar faturando nesse momento. Vou informar ali a safra e o período, tá? Do cálculo e do faturamento que eu vou realizar nesse primeiro instante, tá? Então, se eu quisesse fazer um faturamento do que foi fechado já, eu colocaria ali da primeira quinzena de maio, como exemplo, até a primeira quinzena de junho, que na verdade ainda não se encerrou. Não se encerrou por quê? Nesse cenário atual, a configuração está habilitada para quinzena fechada, que é aquele primeira situação. Eu ingesso entre dia 1º e dia 15 a cobrança de serviço, beleza? Então, o primeiro passo é a rotina de calcular serviços. Depois que eu efetuo o cálculo dos serviços, eu vou faturar o serviço, tá? Então, primeiramente eu calculei ele, logo em seguida eu vou realizar o faturamento desse serviço. O preenchimento vai seguir padrão, tá? Da mesma forma da rotina de cálculo, eu vou informar quem que é o produtor, que eu vou faturar o serviço. Vou informar ali qual é o período desse faturamento. Se eu fosse faturar ali desde o início de maio até o fim dessa quinzena, da quinzena de junho, eu colocaria ali até dia 15. Vou informar qual é o produto desse faturamento, safra. E se eu for faturar o serviço de forma totalizadora, né? Então, vou faturar o serviço todo do produtor dentro desse período, eu não preciso nem utilizar ali a rotina de selecionar serviço. Eu vou simplesmente clicar nessa aba de calcular, tá? Então, o nosso processo, ele passa. Primeiro passo é calcular o serviço. Segundo passo, eu vou fazer o faturamento desse serviço. E a partir do momento que eu calculo, faturo, ele me gera ali uma ficha de serviço, tá? Então, a ficha de serviço seria a última visualização dessa cobrança. E quando eu gero uma ficha de serviço, eu tenho a possibilidade de utilizar aqui pelo sistema a geração de um espelho de uma nota fiscal, daquela que você leva lá na prefeitura, tá? Então, eu tenho um espelho ali com a descrição das cobranças que foram praticadas, tá? E tenho a informação ali disponível para gerar um espelho de uma nota fiscal de serviço. Só lembrando, pessoal, que hoje dentro do sistema não existe a geração, né, da nota fiscal de serviço daquela que você gera na prefeitura. Você consegue ter essa informação espelhada dentro do sistema. Você vai lá na prefeitura, gera, manda faturar, né, com o produtor, mas você tem aqui o espelho dela disponível no sistema para uma consulta e uma verificação dupla, né? Você vai ter a nota física em mãos, mas você tem a informação do que foi faturado também disponível dentro do sistema, tá? Então, só passando para vocês aqui a ordem do cálculo de serviço, bem simples. Primeiro eu calculo, depois eu faturo e por último eu gero a ficha de serviço, possibilitando também gerar o espelho de uma nota fiscal de serviço. Se caso ocorra dentro desse processo aqui algum erro, alguma falha ou algum tipo de lançamento que eu deixei de fazer, né? Então eu deixei de fazer um lançamento no período, tive que lançar um romaneio retroativo, o processo reverso, né? Eu tenho que desfazer esse processo. Como que é feito?
Como eu gerei por último a nota fiscal de serviço, primeiro passo para desfazer todo o processo é cancelar a nota fiscal de serviço, tá? Então eu vou fazer do último para o primeiro. Então eu cancelo a nota fiscal de serviço, cancelo a ficha de serviço que foi gerado e por último eu apago o serviço calculado. Então, para desfazer qualquer processo de cálculo efetivado, eu vou primeiro cancelar a nota fiscal de serviço, logo em seguida cancelo a ficha e apago o serviço que for calculado dentro daquele período, tá? Agora vamos fazer na prática aqui o processo de cálculo e identificar essas informações dentro do relatório, tá? Então, antes de realizar o processo, eu vou abrir aqui o menu de relatórios para vocês acompanharem essa informação dos valores a receber. Só dando uma parcial aí da nosso questionamento, né? Qual a principal dúvida ao iniciar o processo de faturamento? Está bem dividido. Acredito que com essa explicação nossa aqui vai ficar mais esclarecedor, mas 34% é por onde iniciá-la, 23% no preenchimento dos dados e 42% na conferência do faturamento. Perfeito. Então aqui, pessoal, eu vou abrir aqui o menu de serviços dentro da aba de relatórios, tá? Eu vou passar aqui um relatório que, quando a gente está falando de valores, ele não vai mudar. A única coisa que ele vai mudar aqui para vocês é a partir do momento que eu efetivo algum processo, tá? Então, fiz o cálculo, faturei, ele vai me dar a informação ali do status do serviço, o que eu já fiz da quinzena com o total recebido, tá? Então, o relatório de previsão de faturamento, tá? Então, esse é o relatório aqui que vai servir ali para vocês acompanharem os valores a receber dentro de cada quinzena, tá? Então, eu tenho aqui o relatório de previsão de faturamento, onde eu vou informar o produtor, vou informar o produto e vou informar o período, tá? Que eu quero visualizar. Vou colocar ali da primeira quinzena de maio até a segunda quinzena de junho, tá? Vou colocar aqui no status detalhado e visualizar quanto eu tenho a receber desse produtor. Acho que está um pouco... Aumentar aqui a visualização para vocês. Então, eu tenho dentro desse relatório uma separação quinzenal das minhas cobranças de serviço, tá? Então, filtrei ali pelo produtor Eduardo. Dentro da primeira quinzena do mês de maio, eu tenho o serviço de recepção e padronização, né? Então, tá tudo embutido ali nesse valor de R$ 42,00 a tonelada. Tem o peso total que foi recebido e o total a faturar, né? Quanto o armazém teria a faturar sobre o serviço de recepção desse produtor. Aqui também está habilitado ali um serviço de seguro, tá? Então, lembrando que cada armazém pratica, né? Tem as suas práticas de cobrança de serviço. Então, aqui dentro da primeira quinzena, estaria cobrando já o serviço de seguro para esse grão que entrou. Os pesos aqui, eles estão diferentes, né? Porque o serviço de recepção, ele é cobrado, como o Ricardo passou lá na parte de configuração, em cima do peso úmido, né? Então, o peso bruto que chegou, o serviço de padronização vai ser cobrado em cima dele. Já o serviço de seguro está em cima de um peso menor, porque está descontado ali já a classificação do produto, né? Então, a cobrança do seguro é somente em cima do peso seco, né? O peso líquido que está ali de cada produtor. E ao final do relatório, eu tenho ali as informações referentes ao valor a receber sobre esse serviço que foi prestado. Logo ali abaixo, na segunda quinzena, eu não tenho nenhum tipo de valor a receber se falando de recepção, né? Então, significa que para dentro desse período, do dia 16 a 31, não houve recebimento para esse produtor. E não tem o serviço de armazenagem nenhuma dessas quinzenas. Então, a configuração aqui provavelmente está habilitada ali, dando ao produtor 2 quinzenas de carência, tá? Então, a gente consegue observar ali que ele tem um mês sem pagar o serviço de armazenagem. Como a gente já levantou anteriormente, isso é uma prática que vai ser verificada pelo próprio armazém, como vai gerenciar essa questão
de carência, né? E o que pode impactar essa carência ao final aí no fechamento da safra, o que pode impactar a carência de uma quinzena, de 2 quinzenas, ou não dá carência, né? Então o armazém define aí, e de acordo com essa definição a gente passa para dentro do sistema. Já lá no período da primeira quinzena do mês 6, né, que é a atual que a gente está, já está inclusa a cobrança de armazenagem, tá? Cobrando ali 45 centavos a saca e também fazendo a cobrança do seguro para esse produtor. Então, dentro do relatório de previsão de faturamento, eu já consigo ter o que o armazém vai receber referente à prestação de serviço, tá? Desde que não haja nenhuma alteração. A partir do momento que eu consigo iniciar o processo de expedição, né, vai diminuindo o total dentro da quinzena, né, dentro dos períodos, e, consequentemente, o serviço de armazenagem vai diminuir, porque tem menos saldo, né, o produtor, e o serviço de seguro também vai diminuir, porque tem menos saldo, tá? Então, esse relatório vai apresentar já os valores, lembrando que, sem realizar o processo, ele está na coluna aqui de peso a faturar e de valor a faturar. Agora, a gente vai fazer o processo lá de efetivação do cálculo. Então, vou acessar aqui o menu de serviços e vamos realizar o nosso processo. Então, o primeiro passo para efetivar o cálculo do serviço, vou vir aqui na rotina de calcular serviços, vou informar o depositante, vou informar o produto, vou informar ali a safra, o período, vou cobrar ali da primeira quinzena de maio até a primeira quinzena de junho, que é essa que a gente está. Então, eu posso realizar esse faturamento nesse cenário, supondo que esse produtor não me entregue nada até o dia 15, tá? Então, se o produtor não vai me entregar mais nada, não vai depositar, eu posso já fazer o faturamento dele, né? Porque não vai alterar as informações da quinzena atual. Se ele entregar, o ideal é realizar a partir do fechamento. Tá? A partir do fechamento da quinzena, fechou, deu dia 15, eu faturo o da quinzena passada. Tá? Então, fiz o preenchimento dos campos, eu vou clicar aqui em visualizar, o sistema vai dar essa informação aqui. Essa informação nada mais que reforçando isso que eu passei. Então, a quinzena não fechou, ela fecha lá no dia 15, eu estou faturando dentro de um período total. Se houver algum tipo de entrada dentro desse período, né, vai interferir nesse cálculo que foi feito. Aqui eu vou dar um sim, porque eu não vou receber mais nada desse produtor nessa quinzena. Ele vai me dar ali discriminado tudo que vai ser cobrado dentro desse período do produtor, inclusive o valor, tá? Aqui abaixo ele já apresenta o valor que vai ser cobrado. O status do serviço, né? Então tá tudo previsto, eu não realizei nenhum cálculo, nenhum faturamento dele. Eu vou clicar aqui em gravar, tá? Então primeiro eu cliquei em visualizar para identificar as cobranças, agora eu vou clicar em gravar para efetivar o cálculo. Tá? Então, gravei ali o serviço do produtor. O serviço foi gravado com sucesso. Se eu colocar aqui para visualizar, a gente já vai conseguir identificar uma alteração na tela, tá? A partir do momento que a gente efetiva o cálculo. Então, tudo que estava ali com status de previsto já está disponível aqui com status de confirmado, tá? Então, a partir do momento que eu fiz o cálculo, ele já altera o status do serviço na própria tela. Então, vou fechar aqui. Efetivei o cálculo, agora é o momento de realizar o faturamento desse serviço. Tá? Então, parte de faturamento, preenchimento vai ser similar à parte de cálculo. Tá? Então, vou colocar ali produtor. Vou informar o produto. Safra. E o período dessa cobrança. Vou colocar lá do 1º/5 até dia 15/6. Aqui a gente está efetivando, né, a cobrança de forma total desse período, tá? Então, não existe aqui nesse primeiro cenário
o cálculo parcial ou de certo serviço. Aqui a gente está efetivando o cálculo total do produtor. Então, eu vou clicar aqui em calcular. O cálculo foi concluído. Então, esse aqui é o processo de cálculo e faturamento. Então, calculei, faturei o serviço do produtor. Se eu for lá no meu último passo, que é a ficha de serviço, aqui ele já vem com a flag de somente fichas em aberto, né? Então, se eu pesquisar ali pelo produtor Eduardo, eu não preciso nem informar o período, que ele vai buscar ali somente das fichas que eu não gerei nota de serviço. Eu já consigo visualizar ali a ficha disponível, tá? Ela fica com status A aqui, que é de aberto, número da ficha, a data de emissão da ficha, que é a data de hoje. Se eu clicar ali em detalhes, ela vai me dar informação sobre os valores que vão ser aplicados nessa cobrança de serviço, tá? E se eu clicar ali em serviço, ela vai separar ali as informações de cada carga e de cada prestação aplicada para esse produtor, tá? Então, é bem interessante essa parte de cálculo de serviço, até como foi comentado pelo Hélio, por mais que não preste serviço ali para um outro produtor, você ter essa informação disponível ali, saber quanto deixou de gastar, também a gente considera relevante. E como a gente passou, tem a possibilidade aqui, a partir do momento que eu finalizo o meu cálculo e faturamento, de gerar um espelho de uma nota fiscal de serviço, tá? Então, se eu clicar aqui em gerar nota, ele vai gerar ali um espelho de uma nota fiscal de serviço, que é a que o pessoal utiliza para levar na prefeitura e apresentar, tá? Então, vou consultar aqui do produtor Eduardo. Nós temos aqui o espelho da nota fiscal de serviço, tá? Por mais que tenha esse botão imprimir aqui, pessoal, ela não gera, tá? É basicamente essa visualização aqui que vocês vão ter referente à nota fiscal de serviço. E voltando lá para o relatório de previsão de faturamento, agora a gente vai consultar com o mesmo filtro que foi utilizado antes de realizar esse processo de cálculo e acompanhar agora como estão apresentadas as informações do relatório. Como estão, né? Então, aqui a gente tem o período do 1º do 5 até 15 do 5, o total da quinzena, tá? E a gente já viu que na coluna de peso a faturar, tudo está zerado e veio para a coluna aqui de peso faturado. Da mesma forma, o valor, tá? Então, a partir do momento que eu efetivo o meu cálculo e faturamento, o ideal é realizar esse processo de acordo com o que vocês vão receber aí do produtor, né? De acordo com o que o produtor paga vocês realizam aqui dentro do sistema também todo o processo e conseguem ter informação real do que foi recebido e o que ainda está em aberto referente à prestação de serviço de cada produtor, tá? Então, tanto na primeira quinzena, na segunda quinzena do mês 5, também já está tudo faturado, e a primeira quinzena do mês 6 também se encontra tudo faturado. E lá na segunda quinzena do mês 6, que é a próxima, né, que vai se iniciar lá no dia 16, se encontra tanto na coluna de peso quanto na coluna de valor em aberto, se encontra a faturar esse serviço, beleza? Bom, Paulo, só dando uma parcial aqui, né, já para a gente finalizar essa última questionamento nosso. Então, a gente ficou ali com 35%, vou estar encerrando agora. Ela ficou com 35% que o pessoal não sabe onde iniciá-la, né? Então, acho que ficou bem claro aí como que inicia-se, né? Qual é o fluxo completo. Eu vou estar até compartilhando ele com vocês, tá, pessoal? Um cardzinho de como que é o fluxo para vocês anotarem, né? Igual o Paulo falou para deixar anotado aí na mesa de vocês. Vou estar disponibilizando aí para vocês um passo a passo ali de como que faz o faturamento, né? Para ficar fácil para vocês de onde iniciá-lo. O preenchimento dos dados, de acordo com a tela, eu acho que ele é bem didático mesmo, não tem muito segredo ali na hora de fazer o preenchimento, mas se você ainda tiver dúvidas, se ainda tiver com alguma dificuldade para fazer as informações ali na hora de preenchimento, vocês podem entrar em contato conosco ali no suporte. E 41%, que é a grande parte, é na parte do faturamento, né?
de acordo com essa sua explicação que você acabou de passar aí para a gente, né, Paulo? Sem falar que temos aí outros relatórios. E aí, só completando, o André, né, ele falou que lá no armazém, o André lá na MJ, ele falou que lá no armazém o pessoal não faz o faturamento, né, não faz a cobrança mensal, e sim de acordo com a movimentação do produtor. E aí a dúvida dele era saber como que ele faz para calcular um serviço, né, específico para a padronização do grão, né? Aí se você puder mostrar lá para ele, você vai fazer agora na parte do parcial, né? Sim, a gente pode passar, sim. Isso. Então, assim, há a possibilidade, tá, André, de você selecionar qual serviço você quer faturar ali quando você faz o parcial. Há essa possibilidade. Porém, né, igual você falou que queria incluir o serviço juntos, né? A gente sempre indica que fature, quando for faturar o parcial, fature de forma separada, porque um serviço é cobrado recorrente e o outro é uma cobrança única, né? Então, faça os serviços separados, tá? É uma dica que a gente dá aí, tá bom? Encerrei aqui nossa enquete, tá? E aí só fica faltando uma última aqui que eu já vou compartilhar com vocês enquanto você faz a explicação aí, tá bom? Beleza, combinado. Só antes de passar por esse processo do questionamento, pessoal, vou mostrar aqui um outro relatório, tá? Que vocês podem acompanhar e visualizar essas informações referente à cobrança de serviço. Então, a gente tem aqui o Serviços Prestados Analíticos, tá? Que é um relatório ali que foi melhorado, né? A gente pode dizer assim, recentemente, tá? Então, a gente tem esse Serviços Prestados Analíticos aqui, que consegue também apresentar o status de cada serviço de acordo com o processo que foi realizado, tá? Então, vou pesquisar ali qual que é o produtor. Vou colocar o produto. Posso filtrar ali pela safra. E colocar ele aqui para visualizar. Vou aumentar aqui um pouquinho. Não sei se para vocês aí tá dando para acompanhar certinho. Mas basicamente esse relatório aqui, ele é uma auditoria de romaneio a romaneio de cada valor que vai ser cobrado em cima deles e de cada serviço. Então, dentro desse relatório, eu consigo ter individualmente a visualização de cada valor cobrado em cima de cada romaneio, tá? Então, ele está listado aqui o número dos romaneios, né? A data de entrada de cada um deles. Logo aqui ao lado, né? Eu tenho o serviço que está sendo cobrado, produto, e eu tenho o valor que foi cobrado em cima de cada um desses romaneios, tá? Então, esse relatório aqui, para visualização, eu acredito que até para envio para os produtores, é um relatório que acaba com as dúvidas, tá? Então, ele não deixa dúvida, ele não deixa nenhum tipo de informação oculta para o produtor, mas também serve para uma auditoria interna do armazém, tá? Ele separa ali romaneio a romaneio, e se eu for lá para a última aba, lá no final do relatório, ele me dá um valor total do período que foi filtrado ali, da prestação de serviço, e também faz a separação de cada serviço, tá? De quanto eu tenho a faturar de cada serviço, de cada prestação de serviço que foi realizada aqui. Certo, pessoal? Então, a gente tem esses dois relatórios, quando a gente está falando ali de valores, que vão apresentar de uma forma mais simples, fácil de ler, né, tanto para o armazém quanto para envio para o produtor, essas informações. Lembrando que esse relatório que eu tirei por último aqui, que é o Serviços Prestados Analíticos, a informação só fica disponível dentro do momento que eu calculo o serviço, tá? Então, primeiramente, eu tenho que calcular o serviço da quinzena para ele apresentar algum tipo de informação dentro dele. Quando está previsto ainda, eu não efetivei nenhum tipo de cálculo, dentro desse relatório não é apresentada nenhuma informação, certo? Acho que, pessoal, eu vou fechar aqui o relatório. A gente vai ter uma pequena entrada de Ferreira conosco. O pessoal
Bom, só rapidamente aqui um recadinho, acho que ele é muito importante aí para a gente passar um recado aqui, rapidamente. Então, hoje a gente está tratando aí desses assuntos referente à parte relacionada à receita, né? Eu sempre digo que é extremamente importante, inclusive vi alguns comentários aí daqueles que não prestam serviço, mas se o proprietário do armazém não tivesse a unidade armazenadora, ele estaria, obviamente, pagando por essas atividades em outro armazém, tá? Então é sempre muito importante entender aquilo que está sendo movimentado, até para que isso sirva de argumento para quem está operando e trabalhando no armazém, para entender que não é apenas uma fonte de custos do armazém, ou seja, ela tem um papel muito estratégico, principalmente no processo de padronização, de guarda, e depois, obviamente, na comercialização isso faz toda a diferença, tá? O recado que eu tenho que passar aqui para vocês, pessoal, é referente à pesquisa de satisfação, tá? Então, eu vou colocar aí agora a pesquisa de satisfação, tá? Vai aparecer aí para vocês um link, tá? Só clicar aí no clique aqui e vocês façam o processo de responder essa pesquisa, tá? Então, conforme a gente já alertou antes, isso é extremamente importante aqui para nós, justamente porque a gente consegue identificar ali alguns pontos de melhoria, receber as críticas, obviamente também se tiverem elogios, por favor, façam, isso é muito importante, para que a gente consiga sempre estar melhorando os nossos eventos, tá? Esse é um evento específico focado em treinamento, tá? Ou seja, aqui dentro nesse ambiente nosso aqui nós temos tanto usuários já de longa data, às vezes mudou alguma rotina da aplicação, alguma questão nova que a gente sempre está trazendo, tá? Então, a ideia aqui é justamente fazer esse processo aí de identificar onde é que teve modificações e, além disso, aqueles novos entrantes. Existe, às vezes, uma troca de funcionário numa unidade armazenadora, a necessidade de entender como isso é feito na prática, pegando aqui as melhores dicas e práticas de como operar melhor a unidade armazenadora, justamente para evitar o quê? Os processos, como ontem bateu muito na questão da recepção, transferência, na própria expedição, e hoje aqui a gente falando um pouco mais sobre esse processo de cobrança de serviço, que é um item fundamental e importante para a saúde financeira das unidades armazenadoras, tá? Então, façam aí a pesquisa, clique aqui, um preenchimento de formulário super rápido para vocês para que vocês possam responder, tá? E essas informações depois a gente faz um compilado para entender onde é que a gente precisa melhorar, entender quais foram os pontos que a gente acertou e algumas sugestões que vocês colocam. Então, a gente sempre faz essa pesquisa. Eu estou entrando aqui um pouco antes, justamente para contar com o apoio de vocês na resposta aí dessa pesquisa, tá bom? E enfatizando novamente, só voltar aqui para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de se cadastrar na nossa comunidade, aproveitem aí também para poder fazer esse cadastro, para que vocês tenham notícias, receber notícias sobre o segmento de armazenamento, do agro como um todo, e de eventos também que a gente, sejam os próprios aqui da SEACON, de alguns outros que a gente participa, ou da cadeia aí da armazenagem do agronegócio, tá? Bom, basicamente acho que é esse o meu recado. Pessoal, só confirme para mim no chat se vocês conseguiram abrir aí a pesquisa, por favor. Lembrando que ela é extremamente importante para nós. Só me deem um ok se apareceu. O pessoal está falando aqui que sim. Tá, teve o Hellids que eu não, mas ela deve ter aparecido aí no pessoal, no próprio chat aí, com a possibilidade de clique. Então, todo mundo colocando aqui que sim, talvez alguém deva ter tido algum probleminha ali. Tá, então preencha aí, por favor, é muito importante para todos que participam aqui, tem muita gente envolvida aqui na SEACON para que esse evento seja possível, tá? Bom, então eu gostaria de chamar aí novamente o pessoal aí para darem sequência, tá? E volto mais ao fim ali para poder falar. Eu só coloquei aqui novamente, pessoal, a tela aqui da comunidade, para quem não se cadastrou, ter mais essa oportunidade aí, mas podem derrubar aí da sequência e volto ao final. Valeu. Fechou. Só dando uma parcial aqui então, né, para a gente já
partindo ali para o final da nossa apresentação, relatórios em Excel fazem parte, né, da rotina do armazém. 76%, uma grande parte, né, dizem que sim, e 23% dizem que não, né? Então, assim, grande parte do pessoal aí realmente utiliza os relatórios em Excel para fazer as suas conferências, suas manutenções ali em alguns serviços, que também são importantes, né? Igual o Paulo comentou, não só os relatórios em PDF, mas também os em Excel. E aí, completando, né, uma pergunta aqui do Maicon, se na ficha de serviço tem algum campo que aparece o nome do produto. Atualmente, tá, Michael, na ficha de serviço ela não tem, tá? Até mesmo porque quando você vai fazer o cálculo, quando você vai fazer o faturamento, quando você gera a ficha de serviço, você já seleciona aquele produto, né? É algo que na ficha de serviço hoje realmente não tem este campo, tá? E aí, só pegando mais um gancho aqui de outra pergunta que também é lá da Complay, né, do Júlio, ele comentou que seria muito interessante se todos esses relatórios pudessem ser exportados para o Excel. Júlio, não sei qual relatório específico você se refere, mas hoje a gente tem alguns relatórios, tá? Que eles têm a possibilidade sim de exportar em Excel, tá? Se você não tiver esse relatório, eu não sei qual é o relatório específico, não vou conseguir te responder agora, mas dependendo do relatório, a gente já tem ele disponível em Excel, tá? Entre em contato conosco ali no suporte para perguntar se tem esse relatório ou não. Se não tiver e caso seja necessário, a gente pode ver uma possibilidade, né? Talvez uma melhoria ou algo nesse sentido para a gente tentar verificar qual é o relatório que você precisa, tá bom? Mas hoje a gente já tem grandes relatórios, a maioria dos relatórios em Excel lá, pelo menos os principais em relação a serviços, eles já estão disponíveis em Excel, tá ok? Pode seguir então, Paulo, por favor. Certinho. Vou compartilhar novamente aqui a tela com vocês, pessoal. Só um instante. Vocês estão conseguindo visualizar? Já está aparecendo aí para você, Ricardo? Não tá não, está na apresentação. Tentar compartilhar a tela? Vou tentar compartilhar aqui de novo. Agora sim. Agora sim. Beleza, só pegando um pequeno retorno ali, rebobinando a fita. O André comentou sobre a questão do faturamento a partir do momento que é comercializado o grão pelo produtor, né? Então, ele passou ali sobre uma questão de cálculo e faturamento parcial desse produto. A possibilidade de realizar esse processo, André, ela é possível sim, tá? A única coisa que a gente indica que na hora de realizar esse processo, depois de fazer o cálculo, é a seleção individual de cada serviço que vai ser cobrado e faturado desse produtor, tá? Então, na hora de, além de informar o peso que vai ser faturado do produtor, nessa coluna aqui, você tem a opção de seleção de serviço, tá? Então, individualmente, ali, de acordo com o peso que vai ser faturado, você vai selecionar qual serviço que vai ser calculado e faturado desse produtor, tá? Então, ali a gente tem alguns exemplos de serviços cadastrados. Acho que no cenário que você citou, ele estava falando de armazenagem, não era para cobrar só recepção, tá? Então, ali você vai marcar o campo. O pessoal ali está falando que não está apresentando a tela, é isso? Para você está apresentando aí, Ricardo? Pessoal do chat, ó, dá um ok para a gente aí se está apresentando a tela do Paulo. A gente está na tela de faturamento de serviços. Isso. Para o Hélio ali, para o André tá só a imagem. Para o Ricardo. Então, pessoal, para vocês aí que tá apresentando só a minha imagem, talvez dá um F5 aí no navegador.
Eu acho que tem mais gente que não tá. Vou parar de compartilhar aqui, compartilhar novamente. Como é que tá aí para vocês? Para mim tá ok, tá apresentando a tela. Faturar serviços. Parece que normalizou pro pessoal aí já, né? Beleza. Então vou fechar aqui novamente, pessoal. Então quem não viu agora vai ver, tá? Então a parte do questionamento, tá? Que eu estava respondendo. Então na parte do questionamento era relacionado à questão de serviços, tá? Então quando existe o faturamento de um serviço, mas não é de forma total, é em cima de uma carga que foi retirada, né? O produtor vendeu, mandou, não sei, o produtor tirou do armazém e eu vou faturar parte daquela carga, né? Que está armazenada ali. Então, é possível, tá? Então, aqui na rotina de faturar serviços, depois de a gente efetivar o cálculo, eu vou colocar ali o período da cobrança, tá? Mas o indicado é fazer a seleção individual da cobrança, né? Então, se a gente está falando de armazenagem, né? Então o que estava acontecendo era a cobrança somente em cima do serviço de recepção, se não me engano aí, foi levantado pelo André. Então, quando a gente vai fazer o processo de cálculo parcial, além de colocar ali o peso que eu vou calcular, eu vou fazer a seleção do serviço, tá? Então aqui eu tenho o serviço de armazenagem, vou selecionar o serviço, vai fazer um informativo ali do peso total que vai ser calculado dentro daquele período e efetivar o processo do cálculo, tá? Como a gente já tinha realizado anteriormente. Fiz esse processo para o serviço de armazenagem. Caso eu tenha outros serviços a realizar esse processo, eu vou fazer da mesma forma. Vou clicar aqui em selecionar serviço. Vou informar qual o serviço que eu vou realizar o faturamento dessa vez. Vou colocar aqui um exemplo aqui. Se eu tivesse esse serviço de descarga realizado pelo armazém, selecionar e realizar o cálculo dele, tá? Então, é possível realizar esse cálculo parcial, mas o indicado é individualizar ele, tá? Então, eu venho aqui, seleciono o serviço, calculo, fecho, vou lá, seleciono o serviço de novo, calculo e fecho, tá? Então, esse seria o processo aí de cálculo parcial e individual de cada serviço que vai ser cobrado do produtor, beleza? Dentro dos questionamentos, foi levantado aí, foi a rotina de Excel, né? Não, como o Ricardo passou, a gente não tem aqui agora de pronto, assim, para passar todos os relatórios que a gente tem em PDF e tem em Excel, mas aquele relatório que eu mostrei para vocês aqui, o relatório de serviços prestados analítico, que apresenta romaneio a romaneio, o status de cada serviço, ele sim tem em Excel, tá? Juntamente ali com o mapa de cálculo de serviço, inclusive é o que a gente costuma passar aí para vocês auditarem as informações dos recebimentos e das saídas também na hora da prestação de serviço, tá? Exato. Só dando um parcial aqui, né? Finalizando aqui as nossas perguntas. 66% utilizam um relatório em Excel, né? Que é importante. E 33% não. Só ressaltando, tá, pessoal, que, como eu falei, alguns relatórios estão disponíveis, outros não, mas existe uma configuração a ser feita. Ela não vai estar, esse relatório em Excel, ele não vai estar visível ali para vocês. Então, dependendo do relatório, por exemplo, eu quero um mapa de cálculo de serviço em Excel. Dependendo do relatório, esse, por exemplo, do mapa de cálculo de serviços, ele é disponível em Excel. Então, existe uma configuração. Só entrar em contato conosco ali no suporte, tá bom? Isso, exatamente. Aí, pessoal, aqui quanto à rotina, né, que a gente acabou de passar, até para ter um retorno de vocês aí de como ficou o entendimento, se ficou claro. A parte de cálculo de serviço. Processo, a ordem.
cálculo, faturamento, gerar a ficha, a nota fiscal de serviço e o acompanhamento. Para você estar claro, tem alguma outra dúvida operacional sobre a visualização e o lançamento do cálculo de serviço? Como que está aí para vocês? Enquanto isso, eu vou passar aqui, alterar a configuração e mostrar para vocês a visualização de uma quinzena móvel também, tá? Isso vai fazer mais rápido, mas eu vou mostrar para vocês como seria o cálculo de uma quinzena móvel. Um detalhe, Ricardo? Certo. É só pedir pro pessoal aí, né, se vocês receberam aí o cardzinho que a gente disponibilizou para vocês sobre o fluxo, né? Fluxo do faturamento, né? Conforme o Paulo havia falado para vocês anotarem no papel, a gente fez aqui meio que de uma forma mais rápida aqui. A gente viu que tinha várias pessoas que tinham dificuldade em iniciar o processo, como era o fluxo, né, do faturamento. Então a gente criou um cardzinho aqui e disponibilizou para vocês. Se vocês receberam aí, só dá um ok também no chat, dá pra gente. Só pra gente ver que tá tudo ok, tá ok? Vou alterar aqui a configuração, pessoal. Uma cobrança de quinzena móvel, até para mostrar para vocês como que fica ali a visualização dos relatórios, tá? Beleza, alterei aqui a configuração. Então, primeiramente ali eu vou na parte de relatórios, vou utilizar lá novamente o previsão de faturamento, tá? Que é o relatório que vai apresentar as informações ali de valores a receber, e vou filtrar ali por um produtor que entregou dentro desse período ali que a gente está simulando, tá? Então, vou colocar ali produtor, o período, e vou filtrar aqui pela informação detalhada, tá? Então, vou buscar ali o saldo do produtor. Então, quando eu faço o cálculo por quinzena móvel, lembrando que ali não está sendo dada nenhum tipo de carência, tá? Então, o produtor está entregando ali e não está dando carência. A partir do momento que ele entrega, já cobra o serviço de recepção. Então, a gente vê que acrescenta aí algumas linhas, né? Então, essas linhas que são acrescentadas aqui, nada mais são do que as datas de entrada de cada total aqui de recebimento, tá? Então, de acordo com a data de entrada de cada recebimento aqui, a soma, né? Aqui ele vai somar o total da data e vai me dar o total a receber. Então, dentro da primeira quinzena de maio ali, eu tenho duas linhas de armazenagem, né? Então, entregas no dia 1º e no dia 2/5, e lá ao final do relatório ele vai me dar o somatório dessas quinzenas, tá? Então, diferente do serviço que é feito por totalização quinzenal, né, que é quinzena fechada, ele vai me apresentar data a data de cada entrada do romaneio e fazer essa separação ali para visualização do relatório, tá? Então, como eu tinha passado anteriormente para vocês, ela é um pouco mais detalhada, né? Um pouco mais de informação, mas depende da prática que o armazém vai praticar. Aqui já na segunda quinzena de maio, a gente tem uma diferença não só no serviço de armazenagem, mas também no serviço de padronização e recepção. Lembrando que lá na primeira vez que a gente puxou esse relatório, trazia apenas uma coluna para armazenagem e uma para recepção. Aqui trouxe 5, né, de armazenagem e 2 de recepção. De recepção por quê? Nesse cenário que a gente está simulando, a cobrança do serviço de recepção está respeitando a tabela de classificação. Então, de acordo com o que é entregue por armazém de percentual de umidade, está sendo cobrado o serviço de padronização, tá? Então, aqui acima de certo percentual está cobrando R$ 46,00 a tonelada, aqui abaixo está cobrando R$ 42,00 a tonelada, tá? Então, dessa forma aqui, quando a gente faz a cobrança na quinzena móvel e também puxa o relatório de forma detalhada e um produtor tem uma diferença
na qualidade das entregas, o sistema vai separar ali individualmente cada valor que vai ser cobrado. Ao final do relatório, ele vai me dar o valor total a faturar, não vai mudar, tá? Mas quando eu faço essa separação por quinzena móvel, ele vai detalhar ali a partir da entrada de cada total de recebimento, beleza? A parte de faturamento, ela não vai mudar, tá? A parte de faturamento é bem simples. Então, o processo, vou voltar lá para vocês. A gente vai no menu de serviços. Novamente, o primeiro passo é efetivar o cálculo do serviço. Vou informar quem que é o produtor. Produto. Safra. E vou informar o período do meu faturamento. Novamente, eu vou colocar ali do 1º de maio até a primeira quinzena de junho. Vai ser apresentada ali todas as informações referentes às quinzenas, tá? O status do serviço que está aqui como previsto. Vou gravar. O serviço ali foi gravado com sucesso. Se eu colocar para visualizar novamente, eu já vou ter ali a alteração do status do serviço, que estava confirmado, previsto, agora vai para confirmado, tá? Agora eu vou realizar o faturamento dele. Novamente eu informo ali o período. Se fosse aquele cenário, né, que o André levantou ali, onde eu informaria o peso total a faturar, vou colocar um exemplo ali, 200 mil quilos. E aqui na parte da seleção é onde eu informaria em cima de qual serviço vai ser cobrado esses 200 mil quilos, tá? Nesse cenário aqui a gente vai continuar fazendo o faturamento total do período. Coloquei aqui para calcular. E assim eu finalizo o meu processo, tá? Então, calculei, faturei e eu tenho disponível já a ficha de serviço desse produtor. Coloquei ali o nome. Coloquei aqui a consultar o total dessa ficha que foi gerada, beleza? Então, aqui está em aberto aqui, na verdade, essa 52. Essa aqui é referente a outro período, tá? Então, a data de emissão dela, 23 de janeiro. A que a gente acabou de faturar, a segunda ficha ali no valor de 58 mil reais. Então, basicamente, pessoal, esse seria o nosso processo de cálculo e faturamento de serviço dentro do sistema. Então, ele passa primeiro na parte de conferências, né? Tem disponível a informação no relatório antes de realizar o processo, mas a partir do momento que eu inicio e concluo, eu também tenho o status de cada serviço. Alguma observação aí, cara? Só o comentário, né, do Michael ali, ele perguntou se lá no Res 11 teria a opção de filtrar, né, uma ficha específico. Ficaria mais fácil dele explicar o cálculo, né, para o produtor, caso esse produtor perguntasse, né. Michael, no caso, hoje a gente tem o relatório Res 12, né, conforme a gente falou, temos alguns relatórios em Excel, e lá nesse relatório você consegue filtrar apenas essa ficha de serviço que você pretende, né, passar para o produtor. Lembrando que o que está em Excel é o espelho do que está em PDF, né? Então, assim, são as mesmas informações. A diferença é que um traz em PDF e outro traz em Excel, tá bom? Mas o Res 12 você vai conseguir filtrar essas informações que você precisa. Bom,
acho que é isso, né, Paulo? Você teria mais alguma coisa para comentar? Sobre o processo operacional, acredito que seja isso, tá, pessoal? Qualquer tipo de dúvida, a gente está disponível aí tanto através do suporte quanto através do primeiro contato lá na implantação para tirar dúvidas sobre que a gente pode configurar o que a gente consegue passar de informação para dentro do sistema. No mais, seria mais ali uma rotina, né, de relatórios a ser conferida. A gente passou ali os mais utilizados, que é o previsão de faturamento, e a partir do momento que se é efetivado o cálculo ali, a gente tem os serviços prestados analíticos. A gente também tem o mapa de cálculo de serviço, que já é essa informação que a gente está passando para vocês, que é o relatório que é gerado em Excel, tá? Então é um relatório ali, acredito eu, que mais para auditoria interna mesmo de cada armazém, tá? Mas na parte operacional, acredito que a gente conseguiu abordar bastante ali os assuntos, falando ali da parte que vem antes do operacional, né? Na parte de configuração, acredito que seria basicamente isso mesmo, tá? Perfeito. Lembrando, né, pessoal, que essas apresentações, tanto a de ontem quanto a de hoje, elas foram organizadas, né, foram criadas de acordo com as demandas, né, de chamados e de acordo com a pesquisa de satisfação, né, da nossa apresentação do ano passado. Então, só reforçando aí, respondam, elas que vão dar um norte para a gente, né, no nosso próximo evento. Então, assim, se ficou faltando alguma informação, se ficou faltando algum questionamento que não ficou claro aí para vocês, tá? Entre em contato conosco ali no suporte, tá? Entre em contato conosco no suporte, a gente vai esclarecer ele da melhor forma possível para vocês, tá bom? Mas, reforçando, é de extrema importância, né, que vocês participem mesmo, tanto da pesquisa, quanto das nossas perguntas aqui, né, dos nossos questionamentos aqui, tá ok? Paulo? Beleza, na verdade, aqui da minha parte aí seria mais os agradecimentos finais aí. Espero que dentro desse período que a gente teve aqui, eu tenha conseguido, né, colaborar aí com um pouco de informação para o pessoal, tirar algumas dúvidas. E no mais é isso mesmo, tá, pessoal? A interação de vocês é bastante importante aí para o desenvolvimento, né, e para a sequência, né, a sequência desses treinamentos, né? Na verdade, não é um treinamento, é mais um coletivo de ideias que a gente faz aqui, tá? Para passar para vocês, para tirar dúvidas. E no mais seria isso mesmo, agradecer a participação de todo mundo que teve aí. E é isso. Obrigado a todos aí. Exatamente. Beleza, pessoal. Então, só vou pedir aí, novamente, para quem não respondeu ainda a nossa pesquisa, tá? Vou colocá-la novamente aí, pessoal. Isso é muito importante, tá? O reforço e as informações que vocês puderem colocar aí, tá? Isso é extremamente importante e relevante aqui para nós, tá? Eu vou agora só reforçando novamente a questão da comunidade para que todos possam participar. E antes da gente entrar para o sorteio, pessoal, eu gostaria de fazer um convite aqui, conforme eu disse no início do evento, para que esse evento aqui ocorra, obviamente existem muitas pessoas envolvidas, tá? Então, isso é para vocês terem uma noção da quantidade de pessoas aqui envolvidas. SEACOM, obviamente, a gente tem vários departamentos aqui dentro da SEACOM, e as que estão envolvidas nesse evento são de vários departamentos, né? Seja do próprio comercial, seja do marketing, seja também a equipe de implantação, a equipe de suporte, principalmente. Então, todas essas equipes, análise, elas estão envolvidas diretamente nesse evento, tá? E eu gostaria até de chamar o pessoal aqui, nesse momento, para vocês verem como é que a SEACOM, as pessoas que estão envolvidas diretamente dentro da SEACOM, tá? Nós estamos aqui em algumas salas. Eu estou aqui hoje na sala que a gente chama Sala Sorgo, tá? Que aqui é uma sala, inclusive, que a gente usa para reunião. Vocês podem ver que ali ao fundo nós temos, inclusive, alguns puffs, e o pessoal usa também para fazer um descanso aqui, no intervalo de almoço, etc. e tal. E eu gostaria de chamar aqui toda a equipe agora para entrar aqui, para vocês
verem aí a quantidade de pessoas envolvidas aqui na operação da Ciacom, de todos os segmentos aqui, todos os departamentos aqui da companhia, que fazem esse evento aqui acontecer, e não só o evento acontecer, né? Para que o software funcione bem aí na ponta para vocês, tem toda essa galera aqui envolvida aqui. Vamos ver aqui, tem mais gente chegando. Vamos ver se vai caber todos aqui. Tem mais gente vindo aí. Então é isso. Vem aqui. Podem ir entrando. Pode dar oi, Cris. Oi, Cris. Tá joia? Agora vamos tentar um print aqui. Beleza. Então essa é a equipe aqui que faz as coisas acontecerem, tá? Então, para um evento desse porte aqui acontecer, tem toda essa galera aqui envolvida. Beleza? Dá um tchau, pessoal. Agora nós vamos pro sorteio, pessoal. Pode ficar aí. Obrigado, gente.